Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela nossa BCC Television e agora devidamente aportada no site www.livrosemrevista.com.br, onde há, além do link do programa, outras novidades que vale a pena você acessar. O programa Livros em Revista, nessa sua trajetória de 12 anos, sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura, embora tupiniquim, mas devidamente internacionalizada. Estamos aqui recebendo a ilustre figura do jornalista, correspondente internacional, sediado em Londres, passou por vários veículos importantes de comunicação desse país, Antônio Carlos Seidel. Normalmente chamado Carlos Seidel, é o nome que nós nos chamamos. Ele trouxe ao mundo o livro Do Palácio ao Bordel, Crônicas e Segredos de um Jornalista Brasileiro em Londres, pela editora Grua. Carlos, muito obrigado por ter vindo. Nós todos sabemos, né? Eu sei o quanto você é um cara, além de muito viajado, muito solicitado. E eu quero declarar a honra de ter te recebido aqui. Em nome deles, eu confesso esta honra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Não, isso não foi um convite assim que eu falei, não, imagina se ele vai lá. Que é esse, imagina. Quanto tempo de trabalho no exterior? Você militou em passo lá, né? Sim, eu trabalhei 15 anos em Londres. Eu trabalhei no Serviço Brasileiro da BBC de Londres e fui correspondente da Folha de São Paulo, de 85 a 92 na Folha e desde 78, 79 na BBC. O Serviço Brasileiro, que a BBC tem o World Service, o Serviço Mundial, que transmite 24 horas por dia em inglês para o mundo inteiro. E tem os serviços vernaculares. O Brasil tinha um serviço lá que tinha 1h30 de transmissão todas as noites em português para o Brasil. Eu trabalhei lá durante 10 anos e concomitantemente eu trabalhei também um período como correspondente do jornal Folha de São Paulo em Londres. Isso com certeza dá um cabedal fantástico, né? Uma vivência miserável, né? Bom, eu acho que eu tive esse privilégio. Aliás, eu estou vivendo de inveja, diga-se de passagem. Eu tive esse privilégio porque eu fui para Londres em 78 para fazer um mestrado na London School of Economics, da Universidade de Londres. Então, eu tive essa experiência acadêmica na Inglaterra. Em seguida, eu fui trabalhar na BBC de Londres, onde eu tive uma experiência de jornalista trabalhando numa empresa britânica. E em seguida, eu fui correspondente da Folha de São Paulo. Eu era o jornalista brasileiro trabalhando em Londres. Então, foi um leque de experiências. Fantástico. Que realmente eu me sinto muito privilegiado de ter tido essa oportunidade. Dá para transportar o que você aprendeu lá, se você me permite o termo, aprendeu lá ou vivenciou lá, para essas plagas tupiniquins? Bom, na minha profissão eu procurei aproveitar ao máximo, né? Porque trabalhando na BBC de Londres, que é um dos nomes mais importantes do jornalismo internacional, uma emissora de televisão, de rádio, que tem uma reputação ilibada em termos de independência. Então foi extremamente importante trabalhar lá. Eu passei por vários treinamentos durante o meu trabalho lá. Então foi mais do que fazer uma faculdade de jornalismo, foi aprender na BBC. Parte desse conhecimento eu já aplicava lá mesmo quando eu trabalhava para a Folha de São Paulo. E depois, quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, eu realmente trouxe comigo vários desses ensinamentos e, sobretudo, um que foi muito importante, que era o domínio da língua inglesa. E foi fácil implantar o que você aprendeu lá ou teve alguma dificuldade? Porque imagina que é um impacto, convenhamos, é a água e o vinho. Sim, eu não sei se eu estiver errado, por gentileza, sem pruridos me diga, mas a impressão que eu tenho é essa a diferença. Água e vinho são absolutamente diametrais.
Sim, mas eu acho que, sem dúvida... Valeu a experiência para isso? No trabalho do jornalista, né, dá para você realmente usar o que você aprendeu no exterior, no meu caso, dá para usar, porque isso era uma vantagem para mim em relação aos meus concorrentes, porque eu estava mais treinado, né, para enfrentar o ambiente. No dia a dia é tudo igual, lá ou aqui, o jornalista tem a mesma missão, ele tem que fazer as mesmas coisas. A mesma correria. O jornalista, o repórter, né? Eu sempre fui repórter, nunca trabalhei como editor, sempre fui repórter. Então o repórter ele tem que sair da redação todo dia com o objetivo claro de trazer a principal notícia para o jornal. Ele tem que sair para buscar o furo, para buscar a manchete. Se ele não faz isso, é melhor ele trocar de profissão, né? Então, lá, aqui, onde for, você tem essa missão, né? Você sai com a rua com esse objetivo. Vou fazer uma brincadeira. O fito é o furo, né? É o furo. O fito é o furo, é o lead, né? É. Mas escuta aí, quais são as características, isso agora para eles aqui particularmente, qual a característica ou as características que um profissional jornalista tem que ter para se transformar num correspondente internacional, para residir num país estranho e transformar-se num correspondente e mandar as matérias? Existe algum... Eu não queria... Porque nós aqui achamos que tem um glamour miserável, né? O correspondente, a gente imagina que você deva nadar em dinheiro, coisa do gênero. Pois é. As pessoas que não conhecem a atividade do correspondente, veem essa atividade como você falou, uma atividade glamourosa, né, onde você ganha muito dinheiro e passa o tempo se divertindo muito no exterior. Não, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, é um trabalho muito que exige demais do profissional. E nós, do Brasil, eu vou usar o exemplo do Brasil, certo? Porque é o que eu conheço e o que eu fiz. Os correspondentes internacionais do Brasil, eles são os primos pobres dos correspondentes internacionais. Porque lá em Londres eu convivia com correspondentes de outros jornais, dos Estados Unidos, da França, da Itália e assim por diante. E eles tinham equipes, eram escritórios com equipes. Os jornalistas podiam ser divididos de acordo com uma área de cobertura. O setor. Política, cultura, futebol e tal. Os jornalistas dos países como o Brasil, né, cobriam tudo. Você tinha que cobrir desde o palácio até o bordel. Ah, né? Daí o título. Exato. Não, já chego lá, né? Mas é um exemplo, porque o jornalista de um país como o Brasil, um país que tem crises políticas, crises econômicas. Agora quase que diárias, né? Mas isso sempre foi assim, altos e baixos, problemas econômicos e uma taxa de câmbio desfavorável. O correspondente no exterior torna-se muito caro. Numa redação de qualquer jornal brasileiro, o cargo mais caro é o do correspondente internacional, porque ele vai ganhar em moedas fortes e aqui no Brasil trocar aquela moeda forte cada vez fica mais caro. Por libras, então, nem se fala. Muito caro. Então é uma coisa assim que isso torna o correspondente uma pessoa cara. Então qualquer mudança que puder haver na questão do equilíbrio financeiro da empresa, os administradores cortam os correspondentes internacionais, sem saber. Isso é uma insensibilidade com relação à qualidade do jornal, mas é o que os administradores fazem, né? Eu consegui sobreviver 7 anos na Folha de São Paulo, mas todos os anos havia aquele aviso, talvez, hein? Cortes, né? Cuidado, hein? É o passaralho, né? Famoso. Pois é, o famoso passaralho. E num certo momento, no início dos anos 90, a Folha de São Paulo chegou a ter 35 correspondentes internacionais. Nós estávamos em todos os cantos. Tinha gente em Tóquio, né, nos Estados Unidos, tinha 2 em Washington, 2 em Nova York, tinha em Miami,
Paris, Roma, estávamos em todo o mundo. E tenha sido um grande investimento da Folha na cobertura internacional. A seção de internacional, exterior, mundo, saiu de dentro do caderno e teve um caderno só para ela. Tinha matéria de todo mundo, mandava matéria, colunas, curiosidades, fotografias, era um espetáculo. Mas quando veio o Plano Collor, o Collor foi eleito, houve o Plano Collor que quebrou todo mundo, o jornal então foi reduzindo, né? E no final eu fiquei para pagar a luz. Mas é interessante que esse movimento internacional, eu acho que dava, inclusive, uma certa respeitabilidade ao veículo, ao jornal. Pois é, eu acho isso muito importante. Você... São notícias colhidas ali, porque no calor do momento. Né? Sobretudo hoje há uma crença totalmente errada, porque os administradores dos jornais, eles imaginam assim, olha, para que eu vou pagar um jornalista caro no exterior se os leitores hoje em dia tiram o celular do bolso e leiam The Guardian, leiam o Financial Times, o El País, o Le Monde? Mas isso é um pensamento totalmente errado, porque o papel do correspondente internacional é justamente olhar o que está acontecendo onde ele trabalha e escrever aquilo para o seu leitor. Ele vai ser um elo entre o que está passando no mercado que ele está com o leitor do jornal dele. Quem escreve no The Guardian escreve para o leitor dele, que já tem um nível de entender o que ele está escrevendo para aquele leitor. O brasileiro que pode ler inglês e vai ler o Guardian, ele não está tendo... Aquilo não foi escrito para ele, então está faltando alguém para interpretar, para dar a visão local, a visão de uma pessoa que conhece o seu leitor. Então você escreve para o leitor do Estado de São Paulo e você escreve para o leitor do Agora São Paulo. Então são leitores diferentes, por exemplo. Então isso que eu acho... A qualidade, o escopo é diferente. É diferente. Então é um grande erro achar que a pessoa, porque tem hoje, nós estamos na época da internet, que você abre qualquer um desses, um laptop, um computador. Um celularzinho qualquer. Eu termino o programa aqui, eu vou ali e leio The Guardian. Né? Agora, não é todo mundo que pode fazer isso. Não é? Primeiro, tem um problema da língua. Você pode ler o El País e entender, você pode ler o Le Monde e entender, talvez um ou outro numa camada bem pequena da nossa população. Não é? Sim, com certeza. Então, eles acham que os jornais resolveram o problema. Não, e tem mais, desculpe, e mesmo quem entende o idioma, às vezes não entende o que está escrito em função de bairrismos, em função de gíria. Eu fico meio perdido, eu não domino totalmente o inglês, particularmente. Mas tem coisas que, o que será que quer dizer isso aqui? Aí eu procuro e não acho uma definição, não tem, porque é uma definição local. Justamente esse é o papel que você faria e fazia muito bem. Pois é, você filtrava. Me perguntou há pouco, né, o que faz, qual é a principal característica. O requisito que... então eu diria isso, a principal é a língua, não é a língua, porque é muito importante para você estar lá fazendo a cobertura, escrevendo para o seu leitor no seu país, no caso do Brasil aqui, você precisa entender a língua local. Sem entender a língua, você perde muitas oportunidades e pode até escrever errado. Porque no máximo, no resto, é a mesma coisa. Você ser jornalista em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. O problema, quando você é correspondente, primeiro, é você ter tempo para criar fontes de informação. Não é? E o segundo lugar é dominar a língua, porque o resto está na pele. Se você sabe fazer aquilo, você faz em qualquer lugar. Não é? Se você sabe andar de bicicleta em Copacabana, você anda também ao longo do Tâmisa. Cuidado com a mão, que é a inversa, né? Você está andando com isso. Mas e você demorou muito para se aclimatar lá ou já chegou chegando? Não, eu cheguei em 78 para fazer o curso, para fazer o mestrado na London School of Economics com uma bolsa do governo britânico. Não é? Então eu primeiro passei 2 anos e meio, quase 3, na universidade. Nesse tempo eu só trabalhava, eu só estudava. Então eu tinha muito tempo para estudar, para preparar minha tese de mestrado. Se enturmar. Entendeu? Então eu fui aos poucos vivendo a vida em Londres, me aclimatando, tendo oportunidades na escola, né,
participar de vários debates, de seminários, escrever ensaios. Então, quando eu entrei na BBC, eu já tinha um bom nível de conhecimento da Inglaterra, de Londres, e um bom nível Isso ajudou de inglês. sensivelmente. Então aí eu já fui. E sente saudades, não? Eu sinto saudade mesmo de Ipanema. Essa foi boa. Londres, não? Não, sinto saudade de Ipanema. É mesmo? Eu sou carioca. Boa, gostei dessa. Não quero perder meu sotaque. Sem pruridos, sem pruridos. Não quero perder meu sotaque de carioca, nem tampouco vendo. Estou adaptado em São Paulo, mas não quero vender meu apartamento no Rio. Você está adaptado ou forçado? Não, estou bem. Está bem. Tá bem. Pelo menos nós paulistas te queremos muito bem, eu posso te garantir. Escuta, o teu livro, vamos falar do teu livro. Vamos. O título é absolutamente impactante, né? Quando você olha, do palácio ao bordel. Conta. Fala tudo e não mente. Sim. É o seguinte, eu trabalhei, conforme já falamos, 7 anos como correspondente da Folha de São Paulo e Londres. O correspondente, a principal missão do correspondente internacional é cobrir as principais notícias do dia. Né? Essas principais notícias do dia são a política, as idiosincrasias da política, né? O gabinete que assume, o gabinete que cai, as catástrofes em Londres, os atentados terroristas do IRA, na época, no IRA agora já não existe mais, né? Mas havia muitos atentados. Então, o necrológio, as pessoas importantes, né, que morriam, tudo isso é o principal. Isso vai para a manchete do jornal, mas vai junto com as agências internacionais, né, porque elas são onipresentes, e você, quando assina uma matéria que vai para a manchete, normalmente vai junto com as agências internacionais. E eu queria alguma coisa diferente. Eu queria uma matéria que fosse para a manchete, mas minha, né, que eu não fosse dividir com ninguém. Então, comecei a procurar alguns assuntos ao lado daquela matéria principal do dia, que fosse impactante. Sair do lugar comum. Exclusivo meu. Perfeito. Né? Então, comecei a cobrir muito a Anistia Internacional, porque o Brasil sempre na mira, né, dos problemas dos direitos humanos. Na época havia tudo que hoje havia naquela época, mais ou menos igual. Né? Então, eu cobria muito, então conseguia antecipar alguns estudos da Anistia Internacional, algumas denúncias da Anistia Internacional que me garantiam a manchete de primeira página. Cobria também, com insistência, a presença do Brasil, de negociadores brasileiros na Citi, que é o nome que se dá, né, ao mercado financeiro de Londres, porque o Brasil tinha uma dívida externa muito grande e tinha, a certa altura, declarado a moratória do pagamento dos juros da dívida. Então havia reuniões constantes, os ministros brasileiros iam lá, e eu muito ia lá também para acompanhar. E um dia também tirei uma manchete de uma declaração, né, de um banqueiro britânico sobre a ministra Zélia, que foi para a manchete do jornal. E eu ficava assim atrás desses assuntos. Então, um dia eu soube que uma dona de um bordel, né, a cortesã cafetina, tinha resolvido se candidatar ao parlamento britânico. E eu pensei assim, mas, puxa, uma representante da profissão mais antiga do mundo vai disputar um cargo, uma cadeira, né, no mais antigo, na mãe de todos os parlamentos. E ela não sabia que eles não admitiam concorrência. E eu pensei assim, já pensou? Ela debatendo com Mrs. Thatcher, a Dama de Ferro, que embate interessante. Fantástico. Aí eu liguei para ela, né, e marquei então uma entrevista com ela lá no bordel, que ficava, era a sede do partido dela, era do próprio bordel, uma salinha, onde ela estava dirigindo a campanha dela, né? Então eu marquei com ela e fui lá conversar com ela. Eu acredito que o resto, o nosso telespectador pode ler no livro, né? Deve ler o livro, que é muito bacana. Agora, essa moça, como é que ela chama? Lindy St. Clair. Lindy St. Clair. Naturalmente, não se elegeu a nada. Não, ela tentou 11 vezes e foi derrotada 11 vezes, né? Então ela acabou desistindo,
né? E depois de um período ela se converteu ao cristianismo, foi crismada e passou então a cuidar de idosos. Mas é verdade mesmo? É verdade. É verdade mesmo? Verdade. Ela Simplesmente mudou de ramo, se aposentou, mudou de lado. mas ela ganhou bastante dinheiro e pôde assim ter uma aposentadoria com bastante conforto, né? Ela mesmo me disse que ela falou que ela durante os anos de atividade, ela até me confessou que aprendeu o beabá da atividade quando ela foi passar um tempo num bordel em Paris e depois ela abriu o dela em Londres. E ela falou, olha, eu tenho um dinheirinho guardado, porque eu nunca fui viciada em nada, em drogas, em álcool, eu sempre guardei meu dinheiro. E essa profissão é legalizada lá? Eu sei que não tem nada a ver com o nosso papo aqui, mas é legalizada lá? Ela continua lutando pela eu sei legalização. que na Alemanha, pelo menos, tem as ruas que as mulheres ficam expostas, mas tem carteira de trabalho, tem a carteira de vacinação e tal, tudo direitinho. Em Londres, não. Não, ela tentava. Essa era uma das bandeiras dela. Das bandeiras dela era legalizar a profissão para evitar que as mulheres fossem exploradas, atacadas, maltratadas. Enfim, ela queria realmente... Essa foi a bandeira dela. Eu tinha muita curiosidade em saber como é que está a posição, o jornalista correspondente fora do seu país. Existe ainda essa função ou já está acabado em função de tudo isso que está acontecendo no mundo? Bom, ou só no Brasil que é assim? Não, eu posso dizer que os grandes jornais da Europa e dos Estados Unidos mantêm seus correspondentes. E os correspondentes normalmente são pessoas, são senior, né? Jornalistas com grandes experiências e mantidos nos principais centros do mundo. Eles têm excelentes salários e não precisam escrever muito. Eles têm a missão deles é estar atentos ao momento em que eles têm que escrever uma matéria, fazer uma entrevista que vai complementar aquilo que as agências internacionais estão dando. Então, essa é a missão que eu acredito nobre do correspondente. Já a nossa imprensa tem, né, como eu falei, ela sofre, o correspondente brasileiro no exterior está sob ameaça. É uma profissão, ou uma função da redação sob ameaça. Em extinção. Em extinção, por causa desses problemas econômicos, né? E também pela falta de sensibilidade dos administradores dos jornais, de que veem naquela posição o momento de cortar, corta ali. Né? Então, porque é uma administração financeira, né? Financeira. Então, o leitor que se dane. A qualidade do produto, né, não está sendo levado em conta. Será que isso também, me perdoe te interromper, mas será que isso também não é uma das condições para a extinção do jornal? Uma coisa acaba levando a outra? Acaba, né? Porque se você vai perdendo qualidade. Credibilidade, perde qualidade, perde credibilidade, vai perder leitor, naturalmente perde receita. Então, aí fica o cachorro querendo pegar o rabo sem tê-lo, né? Então os nossos jornais, nossas empresas jornalísticas aqui estão todas em crise no momento, né? Se você fosse um administrador de jornal, o que você faria? Isso aqui é uma sacanagem isso que eu estou te fazendo também, uma das que eu estou aprontando para você, mas porque a gente fala, e eu não estou desdizendo o que você está falando, pelo amor de Deus, mas você tem esta visão do jornal que não deve ser uma visão financeira, certo? Tem que ter qualidade para atrair o leitor, para que o leitor se sinta confortável lendo o meu jornal ou o teu. Qual seria a solução? Bom, essa é uma questão, né, que estão todos tentando resolver. Perfeito. É como você pode manter uma empresa jornalística financeiramente saudável para poder investir no jornal. E independente. Independente. Então, isso sempre tem sido ao longo uma condição sine qua non, né? A gente sabe que não está, mas é uma questão difícil. Deveria ser. Eu, como jornalista, eu sempre acho que deveria haver um interesse em manter a qualidade do produto, né? Então, isso que é a grande questão a ser resolvida. Mesmo num país que
Nós tivemos aí um ex-presidente que uma das primeiras declarações foi: ler é chato. Como é que você pode criar um bando de leitores ou jovens leitores se o líder máximo diz que é chato ler e gaba-se de nunca ter lido um livro? Então, o jornal então nem se fala. Uma coisa acaba também levando a outra, não? O desafio é manter os jornais atraentes para os leitores, né? Criar novas gerações de leitores, porque o que se vê é que as gerações, né, de 20, 30 anos, né, que atrás estão cada vez lendo menos jornal. Sim, até porque o pessoal vai morrendo, né? Também a geração que nós estamos no momento é uma geração que cresceu lendo jornal. Cresceu. Você e eu cortando, lógico. Cortando, fazendo recortes de jornais para os trabalhos na faculdade, para o trabalho profissional. Né? Hoje todo mundo vai no computador. Vai no computador. Então a crença é essa, que está luto no computador. Uma sacanagem última. Garanto que vai ser a última. Desses teus contos, que são todos maravilhosos, recheados de bom senso e de uma certa ludicidade, qual que você mais se apega? Esse aqui é o que eu mais gosto. Olha, é como são todos meus filhos, e eu gosto dos meus filhos da mesma maneira. Por isso que eu falei que é sacanagem. Agora, eu escolhi para o título, né, do Palácio ao Bordel, porque são duas coisas bem distantes, né? Você entrar, eu quero dizer assim, o correspondente internacional, e isso é o jornal, é o jornalista, né? No meu caso, eu estava falando sobre a minha experiência, mas eu tinha que estar preparado, porque eu era único, né? Trabalhava sozinho, tinha que saber de tudo, ia a todos os lugares, né? Eu era o meu motorista, o meu office boy, o meu telefonista, tudo. Eclético. É bonito, né? É eclético. Eu não tinha nem uma estagiária de calcanhar sujo, como dizia o Nelson Rodrigues, que toda a redação tinha. Né? Não, o pior, você não tem nem a quem atribuir culpa, né? Então, diz assim, você tem que estar preparado, né, para fazer o seu dever de casa, buscar boas pautas. Dormir muito pouco quando dorme. Trabalhar o tempo todo. E estar preparado para entrar no bordel e entrar no palácio. Né? Então, com o mesmo aplomo. Com a mesma aplomo. Né? Então, o palácio foi um diálogo surreal que eu tive com o Prince Charles. Né? Então, tive um diálogo com o Prince Charles e um diálogo com uma cafetina. Então, é o espectro. Com todo respeito. E no meio do caminho, várias outras coisas interessantes. Que fantástico. Né? Mas olha, eu continuo te admirando, ia dizer invejando, mas é muito. E admirando, porque realmente é uma atividade que a maioria de nós gostaríamos de exercer, apesar de todas essas ocorrências, às vezes, fortuitas, né, que você não gostaria. Porém, como você falou, você tem que estar pronto para tudo. Rapidamente, algum conselho para os nossos jovens jornalistas? Você está no alto de um pedestal para isso, com toda certeza. Trabalhe muito, procure trabalhar sempre mais do que o seu concorrente, procure sempre dormir depois que o seu concorrente foi dormir, para ter a certeza que você cobriu tudo. E procure sempre as notícias, tendo em mente que no jornalismo 3 palavras são importantes: exatidão, exatidão e exatidão. Se você me permite acrescentar mais uma, vá dormir depois e acorde antes. Correto. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Você, de fato, ilustrou muitas cabeças aí que estavam despreparadas e, com certeza, você criou um norte para todos nós. Sucesso para o teu livro. Antes de terminar, eu quero mostrar para vocês, com a tua permissão, pois não, um livro programa é seu. Dr. Bernardo, não, é teu, muito mais teu do que meu, acredite. Sem convidado não tem programa, meu cara. Do Dr. Bernardo Campos de Carvalho, Drogas, o Início do Fim. Um assunto palpitante e atual. Infelizmente, ele vem sendo atual ao longo do tempo e eu acredito que será atual ainda por muito, muito tempo. Portanto, nós todos deveremos estar preparados para alguém na família ou num ciclo de amizades
um ou outro que derive para o lado da droga. Infelizmente, é um mal que nos acomete, tal quanto AIDS, câncer e vai por aí. A droga é uma doença, infelizmente ela está junto de nós não podemos fugir. Portanto, como ele disse, vamos nos preparar para isso. E esse livro do Dr. Bernardo, que é um especialista, um criminalista, especialista no assunto, com certeza vai iluminar bastante os nossos procedimentos quando isto acontecer, ou evitar que isto aconteça, que é melhor evitar. Antes de terminar, efetivamente, agradeço ao pessoal da técnica, o Verão, a Luciana e todo o resto aí que sempre nos acompanha e nos remete às maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma grande audiência e principalmente muito bem gabaritado. Você serás visto em lusófonos, ora pois. Antes de terminar, mais ou menos um assunto que está afeto à tua matéria. Metade da vida é sorte, concorda? Não sei se lembra do José de Alencar, que ele escreveu até um livro, Muita Sorte e Pouco Juízo. Grande jornalista da Gazeta Mercantil, principalmente. A outra metade deve ser disciplina, pois, sem ela, não saberemos administrar a sorte. Ou seja, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Quem disse isso foi o Voltaire, que faleceu, um iluminista francês, falecido em 1778. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado em meu nome, em nome de todos eles. Agradecemos aqui a tua disponibilidade e queira Deus e as forças benfazejas do universo que você tenha muito sucesso. Muito obrigado pelo convite. Meus amigos, até a próxima. Muito obrigado pela paciência, audiência. Até já. Tchau, tchau.